Lucas capítulo 10, versículo 1, a gente tem o episódio de que Jesus envia os 70, não é isso? Mateus 10, a gente tem Jesus enviando os 12, certo? 2 livros antes, Mateus, a gente tem Jesus enviando os 12. Então, a gente tem 2 episódios diferentes. Primeiro os 12, depois os 70. Esses 70, nós lemos semana passada que eles foram enviados para quantas cidades? 35 cidades, né? Porque eles foram enviados de 2 em 2, ok? Pegadinha para vocês. Foram enviados para 35 cidades de 2 em 2 para pregar o evangelho, para fazer o quê? Por que eles foram? Qual era o motivo que a gente falou semana passada? O que eles foram fazer? Eles foram se adiantar à ida de Jesus. Eles foram preceder a ida de Jesus. Eles são preparadores de homens. João Batista é preparador de caminho. Ok? João Batista prepara o caminho para a chegada de Jesus. Os 12, os 70, eles foram preparar os homens. Por quê? Porque eles foram não só levar uma mensagem, eles foram também curar, eles foram libertar. Amém? Então isso significa que eles foram preparar os homens, e não só o caminho, porque Israel já estava preparado através de João Batista. Então Jesus chega nesses lugares com pessoas curadas e libertas, pelo menos a maioria onde eles passaram, por onde os 70 passaram, Jesus encontrou nessas cidades as pessoas preparadas para o evangelho. E aí a gente tem uma primeira pergunta a fazer: nós estamos preparando as pessoas para receberem Jesus? Uma pergunta para a gente pensar sobre, tá? Será que nós estamos preparando as pessoas para Jesus? Será que as pessoas sabem que Jesus cura? Será que elas já foram curadas? Será que elas foram libertas através de nós? São coisas que a gente precisa resolver se nós somos crentes, amém? Quem é crente aí? Então resolve isso aí, irmão. Já curou alguém esse ano? Está acabando o ano, curou alguém? Não? Corre no remédio, né? Quando está com um borozão lá, né? Não ora primeiro, vai direto no... Se converte, crente. A gente precisa correr para Jesus, porque Ele é o dono do corpo. Amém? Observa como Ele está preocupado com isso, né? Ele vai preparar as pessoas. Ele não quer que tenha nenhum intruso dentro do corpo. Ele não quer nenhum demônio dentro da pessoa. Essa é a tarefa nossa, irmãos. Amém? Tarefa nossa. Ele não quer nenhuma doença dentro das pessoas. Tarefa de quem? Nossa, Ele nos deu autoridade para fazer isso. Vamos ler desde onde não lemos, lá no versículo, versículo 4. Versículo 3. Não, 4. A gente leu 3, que serão enviados como cordeiros para os lobos, né? No meio de lobos. No versículo 4, eu vou ler a versão de João Ferreira. Estou aqui em Mateus, é Lucas 10, versículo 4. Vamos ler até o... Eu não gosto de ler muitos versículos, mas vamos ler até o 16, tá? Vocês abriram aí, amém? Ô misericórdia. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália. Era para ir sem dinheiro, sem roupa e descalço? Sim ou não? Não. Ok? Vamos já falar sobre isso. Continuando o versículo: nem saudeis pelo caminho. É para ser ignorante? Não faz sentido o que eles iam fazer. Verso 5: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Verso 7 diz: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digo que é o trabalhador digno do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa.
quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Isso é um versículo muito missiológico, tá? Curai enfermos que nela houver, anunciar-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Verso 12, digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouvem a mim, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Amém? Vocês leram aí isso? Então a gente tem, aí depois no versículo 17 tem um regresso dos 70, né? Que nós conhecemos muito bem. Vamos dar só uma lida rápida. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no reino dos céus. Amém? Mesma versão, né? Então, nós lemos o trecho todo, né? E nós encontramos os discípulos sendo enviados por Jesus, e com várias instruções bem detalhadas, né? A primeira delas no verso 4: não carreguei bolsa, nem alforje, nem calçado, e não saudeis a nenhum homem pelo caminho. Alguém tem a versão não saudei nenhum gentil pelo caminho? Alguém tem uma versão assim? Alguém tem essa versão? Não, né? Você está como a minha também, né? Ok. Mateus 10, algumas versões dizem que eles não deveriam saudar os gentios. Também, na verdade, faz o mesmo sentido dentro do contexto do Novo Testamento, contexto judaico, vai fazer o mesmo sentido no final das contas. Por que 70? Porque 70 era o número de anciãos que ajudaram Moisés no deserto. Vocês lembram disso? Que houve uma consagração de homens que iam ajudar Moisés, e 70 foram consagrados, e mais 2 que estavam querendo ali perto acabaram recebendo também o Espírito Santo naquele dia, unção para poder fazer aquilo. Não confunda isso com a instrução de Jetro para Moisés, tá? A instrução do sogro de Moisés é diferente. O Jetro, ele dá uma instrução para Moisés, porque ele chega com Zípora, Gerson e Eliezer, e os 2 filhos e a esposa de Moisés. O sogro leva a sua filha com os 2 netos de volta para Moisés, encontra com eles no deserto, e Moisés conta toda a história que acontece. E aí no dia seguinte Moisés acorda cedo e começa a julgar o povo de Israel. A Bíblia diz que ele julga de manhã até o final da tarde, e Jetro fica impressionado com aquele negócio ali, mas reprova Moisés e disse para ele: Moisés, você precisa instituir, levantar pessoas. E aí começa um processo de se levantar pela primeira vez na Bíblia juízes, né? Pessoas magistradas que pudessem julgar as causas do povo de Israel, que antes era só Moisés. Então Moisés passa a lei, como se julgava, passa essa... não é a lei de Deus, tá? Não são os 10 mandamentos. É o método que Moisés usava para julgar. De onde vem esse método? Esse método é do Egito. Se lembre que Moisés, ele tinha muitas faculdades. Ele era multiformado, tinha várias faculdades. Tem gente que diz que ele tinha 17 faculdades, 17 formações. Então ele traz do Egito uma parte desse conhecimento
de leis, de julgamento, de como julgar as pessoas, e mais Deus instruindo ele, ok? Então ele passa essas instruções para aqueles 100, para aqueles homens, que não eram 100, eram comandantes de 100, de 50, e se eu não estou enganado, de 10, não lembro exatamente o texto como que era, mas ele passa para eles essa responsabilidade de julgar. E Jetro, o conselho de Jetro para ele era: e só os casos sérios, aí nasce o STF de Israel, né? Só os casos muito sérios devem ser levados para você, ou seja, os casos que aqueles juízes menores, eles não conseguiam julgar, eram levados para Moisés, e Moisés resolvia o problema ali, ok? Então, esses 70 que eu mencionei para vocês, é outro caso. É um caso de pessoas ungidas para o serviço ministerial. Tem também o número de anciãos do Sinédrio, que também eram 70. Baseados em quê? Em Moisés. Então no Sinédrio também tinham 70 homens. Também há um número simbólico de que na época de Gênesis capítulo 11, o que aconteceu em Gênesis 11? Não vale abrir, não vale. Fecha. Estou te vendo. O que acontece lá em Gênesis 11? A gente tem a Torre de Babel. Então, aquelas famílias que são divididas ali, vão povoar toda a terra, que era comando dado a Noé, que foi desobedecido. Então, se calcula pelo número de nomes que aparecem ali, que eram 70 as pessoas que se dispersaram. Portanto, 70 nações o mundo nasceu com 70 nações. Eu não quero usar o nome pluralidade, mas vamos usar, você vai entender, né? A pluralidade das nações nasce com 70, não nasce com 1. É interessante como Deus faz, né? Vem Noé com a família dele, quando ele começa a dispersar, quando Deus começa a dispersar as nações, já nasce com 70. Então é um número muito interessante. Esse é um número, como é um número bíblico, também é um número que Jesus levanta de discípulos que vão pregar nas cidades vizinhas. Isso significa o que para você profeticamente? 70, número de todas as nações, número profético das nações. Jesus manda 70, significa que o evangelho é para ser pregado em todo mundo, não é isso? E você já saiu do apaco? Lembra da semana passada? Já atravessou a ponte do Estreito dos Mosquitos? Se o evangelho é para ser pregado em todo mundo, então a gente precisa dar um pulinho fora. Amém? Amém? Vamos dar um pulinho fora e pregar o evangelho. Amém? Vamos para os índios, vamos para os ribeirinhos, vamos para os quilombolas, vamos para o centro histórico, vamos para... Enfim, são muitas nações e a Bíblia diz que são todas. E de portanto, para todo mundo. É o que Jesus diz, precisa ir para todo mundo. Então, esse número 70, ele tinha esse significado. Não foi acidental, não era o que Jesus tinha à mão, não foi uma ideia dele nova, ele acordou com aquela ideia, 70, né? 70 cereais aqui no meu café da manhã. Não teve nada disso. É número profético de Moisés, do Sinédrio, o número de nações como a terra foi desenvolvida. Inclusive, se eram 70 nações, provavelmente quando Deus divide os idiomas na Torre de Babel, pode ser que tenham nascido 70 idiomas, ok? Naquele dia, 70 idiomas podem ter nascido. Então são muitas coisas, muitas informações em apenas dos dois primeiros versículos, não é isso? É como Gênesis também, né? Do versículo 1 para o versículo 2, pode ter muitos anos de distância, entre o 2 e o 3, o 3 e o 4, mas também pode ter sido literal, por causa da palavra Yom, que é dia, que está lá. Então foi o primeiro dia, foi o segundo dia, foi o terceiro dia. Pode ser também que tenha sido literal, e um dia após o outro Deus tenha criado todas as coisas. Isso a gente pergunta para Ele quando chegar lá. Amém? Vamos ver no versículo 4, que diz assim: não carregueis bolsa, nem alforge,
nem calçados, e não saudeis nenhum homem pelo caminho. Essa é uma instrução que de repente ela pode ser confundida por alguém que possa querer interpretar isso simplesmente de maneira literal, mas isso não deve ser interpretado só assim, porque tem um contexto diante disso, e também a gente precisa pensar que Jesus estava dando exemplos, né? Jesus ele falava por parábolas com os discípulos, e eles estavam, portanto, acostumados a ouvir muitas figuras, não é isso? Muitas figuras de linguagem, e então Jesus não deve ter falado de maneira literal. Isso quer dizer, irmãos, que o pregador ou o cristão, ele não deve estar sobrecarregado de coisas materiais, não deve estar cheio de coisas que o atrapalhe de abrir mão delas. Isso é muito sério para um cristão, isso é muito sério para um acumulador de bens. Um acumulador de bens, um comprador compulsivo, uma pessoa que gosta de acumular coisas em casa, ela não consegue se desprender das coisas para ir para o campo missionário. Ela não consegue fazer isso. Essas coisas é o que fazem difícil se morrer. Eu lembro que quando eu tive o meu maior assim, o pico lá da doença, do Covid, eu estava muito preocupado com, eu falei para você semana passada, acho que eu não falei, não sei, eu estava muito preocupado com o seguro que eu tenho um seguro de vida, que eu pago todo mês, de 250 mil reais, os maridos é bom fazer esse seguro, né? É cento e pouco, 130 reais, tu tem, né? Rapaz, 140 reais, 150, tem de vários preços ali, um seguro de 200, 250, irmão. Aí tu sai na rua e morre e tua esposa fica com tua dívida, coisa fofa, que ela vai lembrar como de ti. Ah, meu marido lindo deixou um monte de dívida para mim. Se eu morrer, ela recebe 250 mil, e aí eu deixei para ela tudo organizado, não foi, amor? Eu disse, ó, tem as faturas, tem não sei o que, tem as planilhas, tem 2 planilhas que tem que olhar lá as planilhas e tal, quita as contas, ia sobrar uns 150 mil. Danadinha, né? 150, mas dá para lembrar bem de mim, não dá? Dá ou não dá, irmão? Uma boa recordação, 150 mil, né? E ainda tem um auxílio funerário todo quitado, tudo pago, caixão, cova, tudo, não sobra nada. Covid eu não pego mais. Sem tem condição. A gente precisa abandonar as coisas que nos impedem de morrer, as coisas que dificultam nossa morte. A gente precisa abandoná-las. Coisas que nos fazem pensar 10 vezes: será que eu posso morrer ou não posso? Será que eu posso ir para os braços do meu Senhor ou não posso? Será que eu posso hoje abandonar o que eu tenho, ou deixar as coisas que eu tenho e ir para o campo missionário, pregar o evangelho? 7 dias, 15 dias, um mês, a vida inteira, será que eu consigo fazer isso hoje? Pense um pouco sobre isso, se você conseguiria fazer isso. Se você não conseguir, você é um acumulador. Se você conseguir, parabéns. Ou você não tem nada, você é um cristão de verdade. Seja um cristão de verdade, irmãos. A gente precisa ser cristãos de verdade. A segunda frase desse versículo 4, ela é intrigante. Ela diz: não saudeis a nenhum homem pelo caminho. Aí você pode se perguntar, ora, eles pode justificar, né? Eles não estão indo pregar o evangelho mesmo, estão indo para curar, né? Então não fala com ninguém, só cura em nome de Jesus. Está doente? Curado em nome de Jesus. Está com demônio? Sai dele em nome de Jesus. Não tem nada a ver. Junto com a libertação, com a cura, também vem a pregação. Na verdade, a pregação vem antes, porque você não chega numa pessoa e simplesmente sai, a não ser que você faça um evangelismo profético, né? Lembra que eu falei para você do evangelismo profético? Você chega com uma pessoa lá
e o Senhor ele te revela o que a pessoa tem, uma doença, algum problema de coluna, alguma coisa assim, dor de cabeça constante e tal, algum problema assim na família. Aí o Espírito Santo te fala que aquela pessoa tem aquele problema e você vai direto naquele negócio lá e diz que Jesus pode libertar a pessoa daquele problema lá, daquela dificuldade, daquela doença, daquele demônio. Então esse é um método de você ir direto para esse ponto. Mas a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos não evangeliza assim. O nosso evangelismo, ele é um evangelismo normal, espiritual, mas é normal. Então você precisa começar pela pregação. Você tem que evangelizar primeiro, você tem que falar sobre Jesus primeiro. Depois você vai dizer o que Jesus faz. Depois que você disser o que Jesus faz, a pessoa vai dizer eu quero ou não. Para aqueles que querem, Jesus disse que eles deveriam abençoar. Para os que não querem, a cidade que não quisesse, ele disse para bater a sandália dos pés. A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas na verdade o que quer dizer é que o pregador ou o crente, ele precisa se concentrar na sua tarefa. Observa que Jesus disse que eles não deveriam saudar ninguém pelo caminho, mas não na cidade. Ou seja, eles não deveriam perder tempo para chegar no propósito deles. Não deveria perder tempo, né? A gente perde bastante tempo na nossa vida. É muito parecido com o ponto anterior, mas inclui outras coisas. Hoje eu estava organizando a minha agenda semanal. A minha vida ficou toda desequilibrada. Então eu estava organizando minha agenda semanal. Segunda, terça e quarta, estudar tal coisa. Terça e quinta, fazer tal coisa. Todo dia, 7h30 da manhã, ler a Bíblia e estudar as Escrituras. E assim eu começo desenvolvendo o meu dia inteiro. Organização, mas foco. Concentração naquilo que você se converteu para ser ou para fazer. Eu não canso de falar, você não se converteu, o Senhor não te ganhou para você vir para a igreja dia de domingo e ficar sentado. Você se converteu, você foi salvo, essa palavra que eu estava procurando, você foi salvo para ir para a rua. Amém? Você foi salvo para fora. Eclésia, o que significa eclésia? Chamados para fora. Ok? Então, nós fomos chamados para fora dessas quatro paredes. Aqui, o missionário da CEPAL, ele disse que a igreja é a cozinha do exército. A gente chega aqui para se alimentar, a gente chega aqui para montar estratégias, a gente vem se congregar, a gente vem para o braseiro, né? Tá perto um do outro. Fora é que é nosso trabalho. O problema é que quando a gente estrutura a igreja, a gente faz um CNPJ, a gente faz não sei o quê, aí distribui os ministérios e tal, aí a gente começa a pensar que o trabalho é na igreja. Mas o trabalho não é na igreja, o trabalho é fora da igreja. Não é aqui dentro, é fora. Então por isso que tem muita gente que não faz as coisas da igreja, porque pensa que as coisas da igreja estão conectadas à estrutura da igreja. Mas não, o trabalho da igreja é fora do prédio, é fora da igreja. É aqui também, tem uma parte aqui também, ok, mas o trabalho mesmo é fora, tá? Quanto a esse aspecto, muitos patrocinadores de missões nos Estados Unidos, eles estão sendo muito rigorosos com projetos missionários, muito rigorosos. Eles querem saber hoje, esses caras que ofertam muito dinheiro, né? Cara que oferta 100 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, tal, 100 milhões é muito dinheiro, né, irmão? É 100 mil dólares, 50 mil dólares, os caras que ofertam muita grana assim, eles querem saber como está sendo usado o dinheiro, então eles pedem uma planilha para aquela organização, para aquela agência, para a agência missionária, e eles querem saber uma planilha de quanto é gastado
no escritório? Quanto é gastado no escritório? Quanto se gasta em casa? Quanto se gasta com o RH, né? com o pagamento do salário de quem está no escritório? E quanto se gasta com quem está no campo missionário? Aí eles fazem lá os cálculos deles. Eu não sei, mas irmão, se eu doasse milhões de dólares, de reais, para uma agência ou para um projeto missionário, e eu soubesse que metade do dinheiro está sendo gasto no escritório, eu cortava o dinheiro. Porque não faz sentido. Como que a metade da minha doação está sendo gasta no escritório da agência missionária e não no campo missionário? Eu sei que a agência missionária tem uma estrutura, ok? Mas 50% da doação de todo mundo é muito mais do que uma agência missionária precisa. Quem precisa mesmo de grana é quem está no campo, é quem está fazendo o trabalho. E as pessoas precisam de muito dinheiro. A gente já falou sobre isso, você sabe como funciona, né? O que está na geladeira do missionário às vezes dura 1 dia, 2 dias, porque chega alguém da rua e vai para a casa do missionário, e o missionário tem que fazer o quê? Servir comida. Às vezes dá dinheiro para aquela pessoa que está precisando, pagar a sua passagem para ir em tal lugar. Irmãos, isso é caro demais. Deslocamento é caro, vocês sabem disso, né? Deslocamento é caro no mundo todo. Eu vejo as pessoas falando aí, a gasolina no Brasil está muito cara. Não, irmão, todo lugar está muito caro. Sabe para quanto pulou o combustível na Alemanha? Está 2,20 na Alemanha. Isso é muito dinheiro. Quanto é 2,20? R$14. Entendeu? É muita grana, é muito dinheiro. No ano retrasado que a gente estava lá, era 1,27. Subiu muito, tudo. Os trem na Alemanha está muito caro, muito caro. A gente ia fazer uma viagem de Wittenberg para Frankfurt de trem, a gente ia gastar uns 2.000 e poucos reais, fazendo duas ou 3 viagens assim de trem, que era para ser rápido. Era uma coisa que antigamente, quando eu fiz um orçamento ano passado, para uns clientes mesmo viajando ano que vem, era 30 euros, agora está 50, 57, 60 euros. Dobrou o valor das passagens. Então, o campo missionário, ele precisa de muito dinheiro. Jesus, ele fala para esses discípulos que eles precisavam se concentrar, não saudeis ninguém, se concentre no foco do seu projeto, do seu chamado, do seu ministério. Qual é o nosso foco? Pregar o evangelho. Então, irmãos, a gente precisa se concentrar nisso. Para mim, o reino de Deus é a cultura, e o resto são subculturas. Deveria ser assim. Não a igreja, o reino de Deus, tá? A igreja é uma subcultura dentro do reino de Deus. Ok? Imagine, por exemplo, que esse altar, ele é a cultura, esse altar é o reino de Deus, tá? Esse altar é a cultura. Então, esse monitor aqui é a igreja. É uma subcultura dentro da cultura. Esse outro monitor aqui são os governos. Esse púlpito aqui é o empresariado. Ok? E aí cada partezinha desse altar, cada pequena parte desse altar é uma subcultura dentro da cultura do reino. Irmãos, o projeto era esse. Era para ser assim quando Deus fez o mundo. E um dia vai voltar a ser assim. Todas as coisas vão ser regidas pelo Senhor, não pela igreja, como o pessoal fala por aí, né? Que a igreja vai mandar, que a igreja vai... Não, irmão, a igreja é uma subcultura do reino. A igreja não é o reino dos céus, a igreja não é o reino de Deus, é uma pequena parte do reino. Então, nós vamos ter papéis fundamentais no reino? Claro que sim, mas serão papéis. Quem vai mandar no todo é o Senhor. Então a gente precisa imaginar o mundo assim, cristãos. A gente precisa imaginar o mundo assim, onde tudo o que fazemos deve ser feito visualizando o reino de Deus como fim.
Amém? Deve ser assim. Professor, médico, advogado, empresário. Tem mais profissão aí? Marceneiro, que mais? Digam essa profissão de vocês. Pode dizer. Ok? Essas profissões de vocês, elas não devem ser o reino de vocês. Observa que a gente pode transformar tudo em nosso reino. Tudo a gente pode transformar. E aí você de repente começa um novo emprego, ou você entra na universidade e você sai da igreja. A igreja começa a sofrer com a tua ascensão. Não faz sentido. Se foi Deus que te deu, então o foco precisa continuar sendo no reino de Deus. Para que esse trabalho? A gente vai viver aqui só 70, 80, 100 anos, já estão falando de 110 anos e tal. A gente vai viver só isso, irmãos. A eternidade é muito longa. Nós seremos responsabilizados pelo que fazemos com esse pequeno pedaço da eternidade. Então, o que fazemos agora? O que fazemos nesse momento vai ecoar na eternidade. Como você se comporta no seu trabalho, o que você faz com o seu dinheiro, que tipo de crente você é? Você tem evangelizado as pessoas antes que seja tarde? Porque no Rio de Janeiro há uma lei em tramitação que foi votada em primeiro o que, amor? Primeiro turno, e agora vai ser votada em segundo turno, que vai proibir a pregação do evangelho em lugares públicos. O texto, eu li, o texto da lei diz que ninguém pode desdenhar da religião de outra pessoa. Só que nós estamos numa sociedade agora, nós estamos ouvidos agora numa sociedade em que as pessoas mentem demais e se ofendem com qualquer coisa. Se uma lei dessa for aprovada em segunda instância, isso vai virar uma cópia para outros municípios. E quando você for pregar o evangelho na rua, a pessoa vai dizer, vai arrumar um caminho de te fazer falar uma coisa ofensiva. Aí você vai falar, vai pagar multa. Não lembro quais são as punições lá que tem. Não sei se é multa, não sei se é prisão, não sei o que acontece lá. Então, irmãos, enquanto há tempo, a gente precisa pregar. O Brasil é livre, mas isso para mim é momentâneo. Isso para mim não deve durar muito mais tempo. Não deve durar muito mais tempo. Porque o diabo está desesperado. Ele sabe que o tempo está acabando também, então ele está desesperado. Ele quer desviar pessoas, ele quer causar confusão, ele quer matar pessoas, pandemias. Está entendendo? O nosso tempo está curto, a gente precisa correr nesse tempo. Jesus fala também no verso 5: em qualquer casa que entrar, dizer primeiro: Pai, seja nessa casa. No verso 6: se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela retornará para vós. Permanecer na mesma casa, comendo e bebendo das coisas que eles derem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Essas instruções, elas ecoaram por quase 100 anos, até que se criasse um documento sobre isso, que se chama a Didaquê, né, que é as instruções dos apóstolos ou da igreja primitiva ou dos líderes da igreja primitiva para a igreja primitiva. Essa instrução, ela fala sobre comer apenas o que lhe é servido, fala de não obter lucro da pregação do evangelho,
e fala de não ficar procurando uma casa mais cômoda, um lugar mais cômodo para ficar repousando. Por que que isso é necessário ser falado? Porque a gente sabe que existem muitos pregadores profissionais, não é isso? Pregadores profissionais, eu conheço missionários profissionais, né? E o problema de qualquer instituição são as pessoas. Não é o diabo, não é Deus, não, são as pessoas o problema de qualquer instituição. Pessoas más, elas contaminam ambientes, instituições, tal. E pessoas mal intencionadas, ou vamos ser melhores, né? Pessoas mal instruídas, digamos assim, podem acabar errando nisso, né? Então a gente tem, por exemplo, os profetas do meio-dia, né? Os caras que tinha um profeta que visitava a nossa casa lá no Quatraque na hora do almoço, todo dia na hora do almoço, né? Então, um dia que ele profetizou que Deus tinha falado para ele que eu devia ir no Mateus e fazer a compra do mês dele, e eu disse: irmão, Deus não falou isso para mim. Mas ele falou para mim: vamos lá agora. Tu lembra de você? Vamos lá agora. Deus falou para mim: vai embora, vai embora. Falso profeta. Você, quando abandonar tudo e for para o campo missionário, quando você for para o campo missionário e deixar suas coisas em casa, tem gente que tem dois tipos de... Tá certo. Eu sou missionário que vou e volto, eu e minha esposa. Karine é missionária que vai e fica. Então tem missionário e missionário, igual como aconteceu agora aqui, né? Missionário e missionário. Mas vocês que vão abandonar tudo e vão para o campo missionário, vocês podem ser tentados a isso. Tipo assim, chegou numa casa, a casa é boa, as pessoas tratam bem, mas tem uma casa melhor. Aí você vai para a casa melhor, que tem um colchão melhor, que tem uma geladeira mais recheada, tal. Isso Jesus, como diz Irlândio, Jesus não gosta. Isso ele não gosta. Isso Jesus condena, ele não perdoa. Né? Isso Jesus ele não gosta, ele condena isso completamente, né? Lá na Didaquê, no capítulo 11, não é na Bíblia, na Didaquê, tá? Capítulo 11, no quinto parágrafo dela, olha o que diz. Está falando aqui sobre o pregador, sobre o profeta e sobre o apóstolo, e diz assim no parágrafo 5º: mas ele não deverá ficar mais que um dia, ou se necessário mais outro. Se ele, porém, permanecer 3 dias, é falso profeta. Então, está falando sobre o profeta itinerante, o profeta pregador, que viajava lá naquela época, né? Você lembra que a igreja estava em expansão, era mais ou menos o ano 100, quando a Didaquê ela foi finalizada, essas instruções foram organizadas, e toda a igreja ela era muito itinerante. Estava viajando, visitando pessoas, visitando cidades, abrindo igreja em todo lugar. E claro, dentro desse ambiente tinham pessoas mal intencionadas, pessoas que estavam ali, arrumaram um emprego, né? Arrumaram um emprego de profeta, né? O cara tá, qual que é a tua profissão? Quando eu vou preencher isso em banco, em negócio de cadastro e tal, eu nunca boto que eu sou pastor, porque essa não é a minha profissão, isso é meu chamado. Eu boto lá empresário, aí tudo bem, né? Dependendo do que é também, né? Se de repente eu boto músico, empresário, coisa assim, né? Mas pastor eu nunca boto, porque não é a minha profissão, é meu chamado, né? Isiel, ele é professor, mas o chamado dele é ministrar com o baixo, conectar as pessoas a Deus tocando baixo. É um levita. Ele não vai preencher lá fazer o cadastro lá e botar, baixista. Não, é a mesma coisa eu.
né? Levita, né? Preencheu lá o formulário do cartão de crédito, né? Aí, o que você é? Aí procura lá, levita, não tem, bota outro levita. Irmão, isso não faz sentido, porque é chamado, não é profissão, ok? Então, esse tipo de profeta, ele transformou isso numa profissão. Ele era profissional da profecia. E a gente sabe que as pessoas gostam muito disso. A igreja gosta muito disso. Quem seduziu Arão a fazer a coleta do ouro para construir um bezerro de ouro lá no deserto? Quem seduziu Arão? A congregação, irmãos. A congregação seduziu um cara de 83 anos. Olha, Arão, tem alguém aqui de 83 anos? Ou mais? Só tem quantos anos, irmã Maria? Ou história mulher, não pode dizer não. Não fale não. Mas Arão tinha 83 anos quando ele foi chamado. Irmão, convenceram um ancião de 83 anos, chamado pelo Senhor, que viu 10 pragas sobre o Egito, que Deus falava com ele. Quando Moisés vem da terra de Jetro para a terra do Egito de volta, Deus falou com Arão e encontrou Moisés no meio do caminho, no monte. Então ele era um profeta de revelação, ele era um cara experimentado, um ancião. Esses filmes que a gente assiste aí, né? Arão e Moisés novinho, né? Fortão, novinho, nada a ver. Cara, 80 e 83 anos, já baqueado. Então, o irmão Arão foi convencido pela congregação a fazer uma coleta de ouro para fazer um bezerro. Para adorar, qual era o nome dele? Apis, né? Apis. Para adorar Apis no deserto, né? O deus boi, touro do Egito. Então, irmãos, isso pode acontecer de diversas maneiras. Mas a Didaquê chega à conclusão, baseado no que Jesus fala, que o profeta, o apóstolo, o missionário itinerante, o pregador deve ficar um dia, se demorar 2, se estiver no trabalho de evangelismo. Se ficar o 3º dia, é falso profeta. Isso é Didaquê. A Didaquê ela é pesada. No parágrafo 6, diz: na sua partida, o apóstolo não deve levar nada, a não ser o pão necessário até a seguinte estação, não estação do tempo, não, a estação onde ele para trocar de transporte, né? Até a seguinte estação, se porém pedir dinheiro, é falso profeta. Papai do céu. A Didaquê acabou agora com um monte de gente. Eu vou ler de novo. Na sua partida, capítulo 11, parágrafo 6 da Didaquê. Na sua partida, o apóstolo não leve nada, a não ser o pão necessário até a seguinte estação. Se, porém, pedir dinheiro, é falso profeta. É muito sério, né, irmãos? Isso é muito sério. Muito sério. Quando a gente viaja para ministrar em alguma cidade, alguma coisa assim, algum evento, a gente não acerta a oferta com ninguém, né? Alguém diz assim: olha bem, eu estou falando de evento, não estou falando de ficar na casa de alguém. A Didaquê está falando de ficar na casa de alguém e levar dinheiro. É falso profeta. A gente fica em algum evento e ministra lá 2, 3 dias, alguma coisa assim. É um evento, não acertamos oferta. Quando a gente vai sair, o pastor chega para nós e dá uma oferta, e aí vai de evento para evento, 150, 100 reais, 5 mil, 10 mil. Cada evento é um evento, cada um faz o que quer fazer. Já aconteceu várias ofertas de vários tipos. A gente nunca aceita. A gente nunca aceita. A gente disse ao pastor, a gente não acertou nada, não acertamos nada com o senhor,
e, portanto, o senhor não tem a obrigação de dar dinheiro nenhum para a gente. Aí a gente devolve. Aí o pastor, se ele compreende as Escrituras, então ele vai avaliar o que ele vai fazer a partir dali. Vai que Deus falou para ele: a gente está precisando de dinheiro para fazer o telhado da igreja, está dando 10 mil reais para os irmãos que vieram do Maranhão para ministrar o louvor, e a gente devolveu, é de Deus para ele. Ele pode dizer assim: irmão, é de Deus, porque eu estava precisando mesmo fazer não sei o que na igreja tal, e a gente devolve, a gente investiu com alegria. A gente já fez isso, sei lá, muitas vezes, dezenas de vezes a gente já fez isso, mais de uma dezena de vezes a gente já fez isso. E a gente já pagou pizza para o pessoal do evento. A gente já fez loucura, assim, já devolveu o dinheiro. O pastor chorou, foi muito, estava precisando de dinheiro demais, né? Lá de, esqueci o nome da cidade lá, Coroatá. O pastor chorou demais, que estava precisando de dinheiro, passando um perrengue doido. A gente devolveu o dinheiro todinho para ele, só que a gente deu para ele. Então até isso Deus nos dá a instrução. É para a igreja, é para você, nós vamos devolver, nós não aceitamos, tal. E aí quando o pastor insiste, aí ele diz assim: não, se você não ficar com esse dinheiro, você vai ser amaldiçoado. Aí a gente leva o dinheiro. Aí a gente leva o dinheiro, porque aí não é pegar a maldição de graça por causa de dinheiro, nem a gente fica com o dinheiro. E a gente tem uma prática de devolver o dízimo para os levitas que viajam com a gente. Então a gente dá um dízimo para cada um, a gente não pega o dízimo e divide, não. A gente dá um dízimo para cada pessoa que viajou com a gente naquela viagem e nos ajudou a ministrar. Essa é a prática que nós costumamos fazer em viagem. Então, mas pedir dinheiro, jamais, jamais. E olha que aqui não está falando de evento, aqui está falando de casa. Ficar na casa de alguém e pedir dinheiro é falso profeta. É falso profeta, ok? Inclusive, para mim, pedir dinheiro em evento também é falso profeta. Eu também acho que é falso profeta. Porque, poxa, o cara está indo pregar, cara, né? O cara está indo pregar. Se fosse uma palestra de coach, aí não dizia nada, né? Que é moda agora. O cara é coach, aí vai lá, ministra uma palestra de coach numa empresa, aí leva o dinheiro, raspa tudo, bota o ingresso lá em cima, aí tudo bem, mas o cara vai pregar o evangelho. Irmãos, não façam isso. Isso é coisa de falso profeta. O ministério dura pouquinho em pouquinho. Vem logo uma vergonha e acaba com tudo, desestrutura tudo, acaba com tudo. Então a didaquê é muito pesada sobre esses aspectos, porque ela pega o capítulo 10 de Lucas e ela destrincha o capítulo 10, e nesse ponto aqui ela é pesada demais. Outro ponto interessante sobre isso, que a gente acabou de ler, é sobre quando você chega a pregar o evangelho na casa de alguém e essa pessoa, ela recebe ou não a palavra de Deus. Aí a gente precisa ficar atento agora, porque até aqui a gente falou sobre nossas atitudes, agora vem a atitude da outra pessoa, e é importante a gente saber sobre isso, tá? Porque a didaquê diz que se a gente chegar e der shalom e eles receberem, o shalom fica. Se não receber, o shalom volta. Isso é bem didático, né? É bem prático. Volta ou fica, ok? Então, o que cai sobre a pessoa que ouve é uma grande responsabilidade. Ok? Cai uma grande responsabilidade sobre quem recebe a palavra de Deus, sobre quem ouve a palavra de Deus e não recebe. Porque ninguém pode ser considerado inocente sendo culpado. Ninguém pode ser absolvido se é culpado. Você não pode condenar um adulto como a uma criança. Você não pode permitir as mesmas coisas que um adulto faz a uma criança, a mesma liberdade de um adulto a uma criança, você não pode. Então, o que eu quero dizer com isso? A criança, ela precisa ser mais perdoada do que o adulto, por quê? Porque ela conhece menos. Ela é mais inocente, portanto, ela conhece menos. Por isso que a palavra que a gente costuma dizer para criança é inocente, né? Você nunca se perguntou sobre isso? Inocente, um termo jurídico para criança, por causa do peso de culpa, de pecado. Então a criança é inocente por quê? Porque conhece menos.
Se ela conhece menos, ela pecou menos. Tem menos peso de responsabilidade sobre ela. Sobre o adulto, não. Agora, interessante como as crianças se convertem com mais facilidade do que os adultos, né? A gente faz um culto de criança, prega, as crianças todas se convertem. Aí faz um culto com 100 adultos, ninguém se converte. Um se converte, 2 se convertem. Só que, irmãos, a diferença está na responsabilidade, naquilo que vai ser cobrado sobre alguém que conheceu a palavra de Deus. A Bíblia diz, Jesus falou que podem acontecer 2 coisas. Ou a pessoa fica com a porção, é isso que ele quer dizer, quando ele diz que o shalom então fica naquela casa, ou seja, a pessoa fica com a porção do que foi pregada. Ou volta para o pregador. E a pessoa, portanto, ela passa a ser culpada por não se converter. Você está entendendo o que eu estou falando? A pessoa passa a ser culpada, responsável pela sua não conversão. Não é mais culpa do pregador. Pode haver juízo final tranquilo, pode haver julgamento tranquilo. Se aquela pessoa ela não for para o céu, ela não é inocente porque ela ouviu a palavra de Deus e não quis se converter. E aí me preocupo com a Europa, bem aqui nesse ponto. Com a Europa velha, tá? Com os irmãos que têm de 50, 60, 90... Perdão, tá? Eu de meio bem aqui. De 32 anos para baixo, para cima, 32 anos ou mais, eu estou preocupado com esse pessoal. Porque esse pessoal de 32 anos para cima, 32, 34, 35, 36, 37, 80, 90, 100, esse pessoal conheceu o Evangelho. Esse pessoal conheceu o Evangelho. A geração de até 32 anos, pode ser que não, porque a Europa é uma Europa pós-moderna. A Europa pós-moderna não prega, não fala de Jesus em lugar nenhum, não fala na escola, não considera Jesus sequer uma pessoa da história, não considera, não fala. Fala de profetas, fala de Maomé, fala não sei de quem, mas não fala sobre Jesus, não comenta, não toca no assunto, porque se tocar no assunto, na hora que chegar em casa, o vovô, a vovó, a mamãe e o papai pode dizer assim: ah, Jesus, eu me lembro desse nome. Então eles não tocam no nome. Então, de 31 anos para baixo, é um povo não alcançado. De 31 anos para baixo na Europa é povo não alcançado. Pode ir. Na Europa de 31 anos para baixo é confins da terra. São pessoas que não ouviram falar sobre Jesus. É escandaloso a gente falar sobre Jesus para um jovem e o cara não saber nem quem é. Irmãos, isso não parece ser real. Por quê? Porque aqui todo mundo conhece Jesus. Todo mundo tem algum parente crente. Todo mundo tem algum parente crente. E parece que não existe o que eu estou falando, mas é pura realidade. Então se tira Jesus da escola, se tira Jesus do trabalho, tira a cruz do tribunal e não tem mais capelão em lugar nenhum. A última cartada lá do governo da Alemanha, que eu soube há 2 semanas atrás, eu não sei se eu comentei com vocês, o governo novo, o novo premier lá da Alemanha, ele tirou agora, por último, a última coisa que os cristãos ainda tinham, que eram os hotéis cristãos, evangélicos. Por exemplo, o hotel lá de Renhut, hotel evangélico Comenius, é um hotel evangélico. Os hotéis evangélicos da Alemanha, eles têm 25%, eles podem dar 25% de desconto para grupos cristãos que estão viajando para lá. Vamos pensar um pouco sobre isso.
Isso é justo ou não? Vamos pensar sobre isso. A Alemanha é um país que viveu a reforma protestante, ok? Reforma protestante. Além da reforma protestante, muitos outros episódios cristãos históricos, como por exemplo os moravianos, ok? Depois da reforma protestante, ok? Então a gente tem toda uma historicidade cristã dentro, tanto católica quanto protestante, quanto remanescente, antes de que existisse uma igreja protestante e remanescente dentro da igreja católica. Então tem toda uma história. Se tem uma história, então tem sítios, lugares que são, portanto, cristãos históricos, que são visitados por milhões de cristãos que existem no mundo. Está acompanhando meu raciocínio? Baseado nisso, há muitos anos a Alemanha ela tem hotéis evangélicos para receber esses grupos específicos. Então se dava um desconto de 25% para esses grupos. Esses grupos pagavam 25% a menos do que o normal. Agora foi eliminado isso. Foi retirado há 3 semanas atrás. E eu recebi um e-mail de lá de um hotel que a gente estava fazendo a cotação para uma viagem. O organizador do hotel, que é conhecido nosso, estava muito chateado com essa situação, com toda razão, né? Não porque ele vai pagar mais imposto, ele não vai pagar imposto, quem paga imposto é o cliente, não é isso? É o cliente que paga imposto. Você vai lá no Mateus, faz a compra, então você vê lá 31% de ICMS, de imposto, não sei o que, IPI e tal. Você vê lá os impostos que você pagou, no caso é ICMS, né? Então você vê ali o imposto de tudo que você comprou. Irmão, quem paga o imposto é o cliente. Não adianta você dizer que quem paga imposto é o empresário. Não é o empresário. O empresário embute no preço, não é o empresário que paga. E ponto final. Pode estar na lei que é o empresário que paga, mas no final das contas quem pagou foi o cliente. Então a mesma coisa lá. Essa dedução de imposto, quem paga somos nós que vamos nos hospedar. Então por que o cara estava chateado? Porque ele é um cristão. E ele viu que a fé foi atacada nessa atitude. Porque o hotel continua pagando aquele imposto, continua pagando imposto. Somos nós, os cristãos, que vamos passar a pagar mais. Então, realmente, é um ataque contra o cristianismo. É um ataque legal contra o cristianismo. Isso é que é o pior. Então, a gente precisa ficar atento a esse ponto. Quando você prega o evangelho, ou quando aquela pessoa ela tem uma carga histórica de evangelismo, já ouviu a palavra de Deus, já viveu o evangelho e não quer, não é inocente, é culpado. É culpado. Isso vale para mim, isso vale para quem está dentro e fora da igreja. A gente precisa ficar muito atento com isso, tomar muito cuidado com isso, porque é a salvação das pessoas que está em jogo. Quantas pessoas estão indo para o céu quando ouvem nossa pregação? É isso que está em jogo. É isso que nós estamos pensando, discutindo aqui, falando sobre isso. Eu não vejo motivo para uma pessoa não receber uma pregação. Eu não vejo motivo para isso. Para a pessoa rejeitar a pregação do Evangelho, rejeitar a fé em Jesus. Eu não vejo motivo para isso. Eu vejo ou uma ação demoníaca tentando impedir a pessoa de se converter, portanto ser condenado, ou uma carga cultural tão pesada que não permite a pessoa raciocinar sobre o que ela está ouvindo. Você concorda comigo? Porque se você for pensar bem sobre o que o Evangelho oferece, é muito bom. Se você pensar bem sobre os benefícios de ser um cristão na nossa sociedade, é perfeito.
O cristão, ele chega na segunda-feira para trabalhar toda segunda-feira. O cara do mundo, ele não sabe nem fazer cálculo matemático, porque se o feriado é na terça, ao invés dele ir para a festa na segunda noite, para passar a terça-feira todinha de ressaca destruído em casa, não. Ele vai na terça-feira à noite, porque é o dia do feriado. Ele vai na terça-noite para a festa e na quarta-feira ele chega destruído no trabalho. É falta de raciocínio lógico. O cara vai encher a cara na segunda, porque o feriado é terça. Na terça ele fica em casa acabado, acamado, assistindo futebol, fazendo alguma coisa assim, tomando sorrisal, engove e tal, essa coisa toda. Mas não. Então, você ser cristão, quando você prega o evangelho e as pessoas se convertem, você está beneficiando a sociedade, você está enriquecendo o país, você está transformando a sociedade numa sociedade mais justa. Pessoas que vão passar a enxergar o mundo pelos óculos da Bíblia, por essa visão aqui, vão passar a ver o mundo assim. Vai saber que os 10 mandamentos são bons: não matar, não roubar, não desejar as coisas do próximo, não adulterar. Vai saber que tudo isso é benefício para a sociedade, é uma sociedade que vai enriquecer, ou vai deixar de perder dinheiro, porque isso também enriquece, deixar de gastar demais. Como, por exemplo, os hospitais. Se você pode orar por uma coisa que pode ser curada, por que hospitalizar e gastar o material? Entendeu? É mais ou menos isso que é o meu raciocínio. Então, se você pode ter uma pessoa que ela tem uma índole para ser um assaltante, para ser um assassino, um psicopata, e ele vem no sábado para o GAR ou para o GARP e ouve uma palavra de restauração, ele não vai mais ser assassino, não vai mais ser assaltante. Então, portanto, ele vai aliviar o sistema carcerário brasileiro, não se vai mais gastar com essa pessoa lá. Essa pessoa vai passar a produzir, ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai ser uma pessoa que vai enriquecer a sociedade, vai ajudar outras pessoas. Então, irmãos, o evangelho só beneficia a nação, as nações, só beneficia as nações. Jesus só beneficia as nações. Israel que o diga, a nação de Israel que o diga, porque Israel ganha muito dinheiro com o turismo. Por causa de quem, irmão? Por causa do judaísmo? Por causa do Islã? É por causa do cristianismo. Ganha com o judaísmo e ganha com o Islã, ganha. Mas o Islã, ele faz propaganda de Meca. Então eles lotam Meca. Quem lota Israel são os cristãos. Inclusive na festa dos tabernáculos, que é uma festa judaica, os cristãos vão mais do que os judeus. A gente vai para a festa, você chega na festa dos tabernáculos, irmão, a festa dos judeus você nem vê um judeu fazendo a festinha em casa, a sua sucá lá em casa, aquela coisa toda, talvez um evento aqui, um evento ali, mas os cristãos não sabem fazer as coisas em casa, só faz de ruma. Irmão, aí se junta 4 mil, 6, 10 mil crentes, tudo tocando chofá, uma loucura, se reúne e faz um culto a Deus, enriquece a nação, ninguém sai destruindo as coisas, a arquibancada não quebra, ninguém sai bebendo cachaça, não, irmão, o evangelho faz isso com as nações. Nós precisamos pregar o evangelho para a nossa nação enriquecer, precisamos ganhar pessoas para Jesus, para a nossa nação ser mais próspera. Dizem que hoje nós somos 40%, talvez. Dizem que é 40, 45, 35%, tal. E uma pergunta que um profeta fazia era: o que isso vai, em que isso vai resultar no Brasil? A gente está vendo o resultado, não está? Está dando certo. O Brasil está mudando, irmãos.
O Brasil está mudando. É um trabalho de formiguinha, é devagar, mas o Evangelho prospera. O Evangelho prospera. Você chega no Mato Grosso do Sul, você chega no Mato Grosso, você vê que uma grande parte dos fazendeiros de trigo, de soja, eles são o quê? Evangélicos, que não sonegam seus impostos, que não gastam dinheiro com o que é supérfluo. São pessoas preocupadas com o reino. Eu conheço um cara lá que tem um monte de empresa no Mato Grosso. Ele devolve, irmão, não sei quantos R$1.000 de dízimo. Ele tem uma empresa tipo a Potiguar, lá, com um monte de lojas. Ele está querendo agora expandir para fora. O cara dá um monte de dinheiro para a missão, um monte de dinheiro, um monte. É escandaloso. No bom sentido, né? Porque escândalo tem um mau sentido. Mas no bom sentido, é arrepiante o que se faz com os recursos o quanto se evangeliza com os recursos de alguém convertido. Aí você pega o dinheiro de um milionário não cristão. Irmão, é só desgraça. O cara não sabe tomar café sei lá, em qualquer outro lugar, não. Ele quer tomar um café lá em Miami agora. Ele vai tomar um café lá em Miami. Agora, bora lá, liga para os amigos, vai 3 no jatinho e toma um café em Miami. Ou tanto de dinheiro desperdiçado que poderia ter sido investido numa coisa boa. Você está entendendo? Tudo bem que o dinheiro é dele, é milionário, ele faz o que ele quer. E é bem aí que está o problema. Ele faz o que ele quer. Nós fazemos o que ele quer. Entendeu a diferença? Então, por isso nós precisamos pregar o Evangelho, para ensinar as pessoas a fazerem o que Deus quer que seja feito, como Ele quer que seja feito. Amém? Quero te convidar a orar, vamos ficar de pé. Sobre nós pesa a responsabilidade, irmãos, de viver o reino de Deus, de ser o reino de Deus e de fazer o reino de Deus. Você pode falar isso para o teu irmão? Ser, viver e fazer o reino de Deus. Amém? Vamos orar, feche teus olhos. Senhor, nós temos essa palavra agora sobre nossas cabeças. Nós temos agora essa instrução sobre nossas cabeças, Senhor. E há uma responsabilidade, Senhor, sobre o céu dessa casa nessa noite. Há uma responsabilidade que repousa sobre o céu dessa casa hoje, Senhor, é de pregar o Evangelho, Senhor. É de ensinar as Escrituras, de ensinar a viver o reino de Deus. Essa responsabilidade pesa sobre nós nessa noite. E nós recebemos ela, Senhor. Nós queremos essa responsabilidade. Ela é pesada, mas ela não é ruim. Ela é boa, é algo que queremos carregar, é algo que amamos. Você pode dizer isso para ele ou só eu? Você também concorda com isso? Se você concorda com isso, faça sua oração agora e diga para ele: Senhor, eu quero pregar o Evangelho, eu quero fazer o teu reino, eu quero fazer a tua vontade. Fale com ele, se comprometa, diga isso para ele hoje. Faça um acordo com o Senhor, uma aliança. Essa semana, Senhor, nos dá a oportunidade, Senhor, de pregar o Evangelho. Faz nos envolver, Senhor, com pessoas que precisam da Tua palavra, que precisam da Tua revelação, que precisam, Senhor, ser salvas, que precisam compreender, Senhor, que existe algo mais do que o trabalho, existe algo mais do que os estudos, como a Tua palavra diz, que muito estudo, ele cansa, ele enfada. A Tua palavra não faz isso conosco, Senhor. O Teu reino não faz isso conosco. O Teu reino nos dá alegria, Senhor. O Teu reino, Senhor, nos dá novo ânimo, nos dá, Senhor, perspectiva de vida, nos faz pensar sobre o que há além do que os homens fazem, do que os homens comuns fazem. Essa é a Tua palavra, Senhor.